boa tarde. Estamos de volta, Mundial, e você chegando nesta tarde de terça-feira para te fazer companhia nos próximos minutos, sempre com um assunto importante, um assunto significativo que vai chamar nossa atenção. E hoje vai chamar mesmo, viu? Eu estou recebendo aqui a Raquel Assetti. Bem-vinda, Raquel. Obrigada, Samira. Prazer. Obrigada, ouvintes da rádio. Tudo bom? Prazer em te receber. A primeira vez que ela passa aqui na nossa bancada. Vai ser a primeira de muitas, eu acho, viu? Com certeza. Né? A Raquel, ela é jornalista, ela se apresenta assim, gente. Jornalista, editora, mãe, reikiana e estudante de terapias alternativas. É escritora do Ressignificando Perdas. Está no Instagram com esse nome, vai virar livro. Isso mesmo, Samira. Esse projeto vai virar um livro e vai ser lançado provavelmente esse ano, em outubro ou novembro. Até o final do ano a gente vai ter aí um Ressignificando Perdas, né? Raquel, que já editou tantos livros, inclusive do Wagner Borges, né? Exatamente. E de tantos outros conhecidos nossos aqui, e agora está fazendo dela. Um desafio, Samira. Sempre o nosso é muito mais, né? A gente olha para as feridas, para as dores, mas o propósito é sempre de contribuir e transformar o mundo. E é disso que a gente vai falar, viu, gente? Ressignificando perdas. Raquel, o que para você é ressignificar uma perda? Lembrando que estamos ao vivo, tá, gente? Tanto aqui na rádio 95,7 FM 660 AM e no site vibemundialfm.com.br. Lá, clica no assistir ao vivo, você cai direto no nosso YouTube. Vai poder ver a gente aqui no estúdio. Maravilha. Certo? Dei tempo para ela pensar na resposta dela. O que é ressignificar perdas? É muito fácil essa resposta, Samira. Ela vem muito do coração, né? Então, eu vivi alguns processos de luto, tanto pela morte, tanto em vida de trabalho, e isso muito eu vou relatar no livro. E todos os caminhos ou uma sociedade me impunha que eu tinha que superar. Né? E aí eu comecei a enfrentar um problema comigo mesma em relação a essa palavra de superação. Mas afinal, o que é superar? Né? Esquecer quem a gente ama, virar a página simplesmente de um acontecimento trágico, traumático. E eu comecei a estudar e essa palavra ressignificar veio muito no meu coração, que é dar um novo sentido. Então, usar aquele acontecimento, aquela situação que é realmente muito desafiadora, principalmente no meu caso, que enfrentei 2 lutos em menos de 15 dias, que foi o caso da minha mãe e da minha avó pelo Covid. Foi muito curto, né, o tempo? Foi um intervalo de tempo muito curto, eu que nunca tinha vivido um luto antes, né? Então, eu vivi 4 lutos praticamente, assim, em intervalos muito curtos. Foi a minha avó que eu perdi, depois foi a minha mãe, depois foi um relacionamento que já era para quase 4 anos, que eu queria dar um passo adiante, né? No momento fragilizado, você acha que tem um relacionamento e não tem. Foi um luto de um trabalho e uma cidade. Eu morava no Rio Grande do Sul, né, outro estado, e na verdade eu sou de São Paulo, morei lá durante 3 anos por uma proposta de trabalho, e depois do luto da minha mãe, da minha avó e os próximos lutos, tudo aquilo não fazia sentido, eu tive que ressignificar uma vida, né? E nesse momento eu até pensei, a vida é muito curta para a gente viver longe de quem a gente ama. Eu estava sozinha, né, longe da minha família, e nós estávamos precisando de união naquele momento. Eu decidi fazer esse movimento. Então foram vários lutos, várias perdas de situações que eu amava, e que naquele momento eu falei, não, eu não tenho como superar isso nesse momento, principalmente o luto pela morte, né? Então esse é um luto que impacta realmente. E eu comecei a buscar essa questão de dar um novo sentido. O que é dar um novo sentido? É encontrar formas de honrar a memória das pessoas que a gente ama, né? Eu comecei a estudar a espiritualidade, então foi uma fusão, Samira, naquele momento, assim, de que você está conturbado, você escuta muito, você vive em uma sociedade que não aceita o sofrimento em geral, que nos cobra que a gente seja feliz o tempo todo, né? Principalmente nas redes sociais, né? Ninguém posta, nada está ali nas redes sociais do que as pessoas vivem 24 horas por dia. Ninguém é feliz o tempo todo. E aceitar as nossas vulnerabilidades, se conhecer, se permitir, é muito importante no processo de ressignificar. Então, o caminho para mim sempre é ressignificar. Por isso que eu falo ressignificando perdas. São várias perdas, né? Exatamente. Então, e se eu falo de várias perdas, eu posso ter também vários tipos de luto? Posso Sim, ter? claro. Né? Tem um luto
eu li em algum lugar, tem um luto saudável, um luto adoecido. Acho que patológico, cada pessoa tem vive de uma forma diferente. Sim, Samira, quando eu enfrentei esse luto, né, principalmente no caso da minha mãe, a minha avó era muito idosa, a gente estava um pouquinho mais preparado para enfrentar essa perda. No caso da minha mãe foi muito repentino, ela era muito jovem, 57 anos, cheia de vida, de sonhos, um luto, um adeus sem despedida, sem a formalização, né, de uma despedida que é importante também nesse processo. Eu me vi perdida, né? Ela era o meu alicerce em todos os quesitos pessoal. Na minha infância, ela foi super participativa, né? Ela foi basicamente meu pai, minha mãe, minha vizinha. Então, o amor, ele se multiplica, né? Não existe uma regra matemática de uma pessoa só. Minha mãe, ela cumpriu vários papéis na minha vida. Então, esse luto me impactou muito. E quando eu trabalhando, existe uma cobrança da sociedade para que você volte à vida normal. Mas o que é essa vida normal? Essa vida normal nunca mais será da forma que era. Então, esse é um processo que você precisa compreender para você dar um passo e viver uma nova vida. Eu sempre falo que para você andar, você precisa olhar para trás e falar, isso aqui nunca mais vai ser como era. Aquela pessoa sempre vai fazer falta, sempre vai faltar uma parte do seu eu, né? Porque tudo que nós somos composição das pessoas que nós vivemos, né? Eu sou parte do meu pai, da minha irmã, das pessoas que eu convivo, que eu admiro. Tudo isso vai fazendo parte de mim. E a minha mãe era uma das partes mais importantes. Então, existem sim vários tipos de luto. Cada luto é único, é como se fosse uma impressão digital. Cada um tem a sua. Então, eu comecei a mergulhar um pouco nesse processo, porque o meu luto estava totalmente diferente da minha irmã. A minha irmã, ela começou a trabalhar, ela começou a se envolver e tentou colocar um pouquinho debaixo do tapete. Eu sou de peixes, eu sou sensível ao extremo. E eu sempre fui muito mais ligada à minha mãe e à minha irmã ao meu pai. Então, existe uma ligação muito forte. Obviamente, eu sempre falo, o luto vai ser proporcional ao tamanho do amor, da ligação, da proximidade. Então, quanto mais próxima essa pessoa foi na sua vida, na tua história, isso vai te impactar muito mais. Então, eu comecei a entrar em vários processos do luto, né? O pessoal fala muito em fases do luto, que é algo que a psiquiatra Elizabeth Küpper-Ross, ela criou, mas não foi baseado no luto. Ela criou porque ela cuidava de pessoas que estavam em situação de diagnóstico ruim. Por exemplo, você recebe um diagnóstico terminal, ela começou a observar o comportamento dessas pessoas, que tinha a questão da revolta, da barganha e tudo mais, e adaptou isso para o luto. E aí, quando você às vezes vai numa terapia, as psicólogas tentam identificar, isso é muito comum na área da saúde, que os terapeutas tentam identificar que fase você está do luto. E eu sentia muita dificuldade na terapia. Primeiro eu só chorava, não conseguia falar, me expressar. Então a escrita para mim também foi um processo terapêutico. Como eu não conseguia falar, eu comecei a escrever e entregava na sessão. Aí a terapeuta que me incentivou, nossa, seus textos são incríveis. Eu me identifiquei muito com tudo que você escreveu. Por que você não começa a criar um blog e tudo mais? Assim nasceu. Assim nasceu? O Ressignificando Perdas, de textos que eu escrevia nos meus cadernos. Eu não sou artista, não sou designer, eu comecei a fazer no Canva, uma arte simples. E começou a explodir, assim, as pessoas me respondendo, nossa, é isso que eu tô sentindo, porque a gente sente tantas emoções desconhecidas que a gente nunca viveu na vida, que a gente precisa significar, a gente precisa criar um significado. E quando a gente vê isso escrito por uma outra pessoa, isso valida o que a gente sente. A gente fala, não, eu não enlouqueci. Samira, eu não tô louca. Não só eu que sinto isso. Mesmo porque, além de escrever ser um processo terapêutico gigantesco, Sim. E eu que escrevo muito, a gente que vem do jornalismo sabe disso também, as pessoas parece que não querem ouvir a dor do outro. Sim. Se a pessoa tem uma dor, o povo já acha que já vá para um terapeuta que ele vai resolver para você. A partir do momento que você escreve e publica, você está dando voz para pessoas que não conseguem falar. Exatamente isso, Samira. Muito, muito pertinente. É sobre isso. É sobre dar voz a esses sentimentos, a esse emaranhado de emoções que as pessoas não sabem como agir em relação a isso. Então, quando a gente consegue ver que o outro também sente o que eu sinto, a gente sente a questão do pertencimento. Eu faço parte disso.
né? Eu não Isso. vivo esse processo só. Isso traz uma sensação de acolhimento absurda no processo do luto. Então, eu sempre falo muito, busque grupos de apoio, né? O Ressignificando Perdas, a gente tem um grupo de apoio. Ah, é? Tenho. Quer dizer, foi se Foi expandindo, né? Na verdade, assim, eu trabalho muito, meu ritmo de trabalho é intenso, né? Eu sou editora de livros, presto consultoria para editoras e tudo mais. Então, esse processo já é muito intenso. Então, eu tiro 1 hora do meu dia para o Ressignificando Perdas. E todo mundo falava, eu sentia realmente, que, principalmente pessoas que não têm, às vezes, condições financeiras de pagar um terapeuta, um psicólogo, né? Pessoas em situação vulnerável, e eu falei, eu preciso fazer algo. Começou a ser uma questão latente, assim, no meu coração, de falar, não, se tudo que eu estou fazendo por mim está ajudando no meu processo, eu preciso compartilhar. E aí eu criei um grupo fechado, né? A gente tem lá no Google Meet a cada 15 dias. Eu não consigo atender muitas pessoas, então estou abrindo turmas. A gente está hoje com uma turma de 15 pessoas. A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente troca diariamente, porque a gente sabe que existem algumas situações. O luto é aquela montanha-russa, né, Samira? A gente acorda bem, de repente a gente sentiu um cheiro, a gente, enfim, viu uma foto, já mexe, a gente já fica com a flor da pele e, enfim, a gente vive tudo no mesmo dia, não existem as fases. A gente, às vezes, vive muitos momentos, aí bate a revolta, por que isso aconteceu? Então, uma ajuda a outra, porque a gente sempre vai estar em momentos diferentes, né? Então, isso quando não vem lembranças sim, que te trazem culpa. muita culpa. Esse é um dos piores sentimentos que envolvem o lutar. Que eu poderia ter feito mais, que eu poderia ter mudado o destino. A gente acha que tem esse poder, né, Samir? Nós seres humanos, a gente é tão prepotente muitas vezes que a gente quer questionar o poder do divino, do Criador. Nós não temos como interferir nisso. E a gente se culpa. Não, eu poderia ter feito mais. Eu sempre falo no canal, você fez o melhor que você pôde com o nível de consciência que você tinha naquele momento. Isso é importante falar. Nós estamos vivendo um processo evolutivo e eu tenho certeza que você fez o melhor que você pôde. Imagina que você ia não deixar de fazer algo pela pessoa que você ama, né? Com certeza. E você acredita que um entendimento espiritual maior faz parte do processo? Ele facilita esse processo? Muito. Né? Não estou nem falando só de religiões, estou falando da espiritualidade mesmo. Exatamente, Samira. Eu, particularmente, eu não tenho uma religião hoje, eu estudo diversas religiões. Após o luto, foi o que alavancou meu processo de evolução no luto, porque eu estava anestesiada, a dor, ela anestesia. A dor, Samira, quando a gente sofre o luto, eu sempre comparo, é como se fosse uma pedra pesada, gigante, que a gente coloca nas costas e a gente fica com aquilo, só que o tempo, o teu processo e o teu estudo vai te dar flexibilidade para você saber manejar essa pedra. E a espiritualidade foi muito essa questão do treino, né? Eu vivia em uma editora que eu editava já muitos livros de experts que trabalham muito essa questão da espiritualidade. Eu tenho que destacar um mentor que eu tenho, que é o professor Wagner Borges. Eu trabalhei editando os livros dele. E olha que nada é coincidência, tudo é sincronicidade do universo, né? Quando começou a pandemia, Samira, eu tinha um livro do professor Wagner que estava esgotado na editora, que chama Falando de Vida Após a Morte. E aí começou aquela questão de morte, a gente sentindo, né, no inconsciente coletivo que estava pesada a energia, que estava muito densa. Eu falei, professor, eu acho que chegou o momento da gente relançar esse livro. Você topa? Ele, Raquel, claro, se você acha que vai vender nesse momento, vamos lá. Ele mergulhou comigo, a gente atualizou o livro, editamos. O livro foi um sucesso de vendas e 3 meses depois que o livro foi lançado, eu mesma usei esse livro como meu livro de cabeceira para acolhimento espiritual, porque foi a trágica. Eu nunca imaginaria que eu mesma iria precisar daquele conteúdo. Eu já tinha lido e relido, mas quando a gente vive o luto, Samira, tudo muda, né? O entendimento é outro, né? De cada palavrinha que está escrita. Exatamente. Então, você ler como uma leitora que não viveu aquele processo e depois o nível de empatia, né, de solidariedade com as palavras, de sensatez, você olha e fala, uau, eu tive uma outra releitura e ele foi muito importante para o meu processo de acolhimento. Hoje eu faço vários cursos com o professor Wagner, eu uso reiki, eu tomo florais, porque quando a gente vive um processo crítico do luto, e eu não condeno medicamentos, eu tomei 2 meses medicamentos, né, fui no psiquiatra. Primeiro eu achei que eu estava enlouquecendo, né, só que eu tinha que ser forte.
A gente fala, a gente nunca sabe a força que a gente tem até que a nossa única alternativa seja ser forte. Exatamente. Eu tenho isso dois acontece filhos. com a morte, isso acontece com a separação, isso acontece com a perda de um emprego. Exato. Foi tudo que eu vivi. Um intervalo, assim, de 1 ano, praticamente, foi. Minha avó, minha mãe, relacionamento, emprego e cidade. E estado. Voltei para São Paulo para ressignificar tudo. Acho que o mais fácil colocar de lado é o relacionamento, né? Acho Ou que não. é o mais fácil, é o mais fácil. Esse a gente consegue superar, Esse a né? gente consegue superar. Agora o restante tem que ressignificar. Você falou muito bem. Para entender. Quando que você acredita que a pessoa que está passando por uma perda ou sente uma dor que precisa ser sentida, né? E falada ou escrita, não importa como, quando que ela deve procurar uma ajuda terapêutica? Eu acredito que quando esse nível de dor, ele está te impedindo de realizar tarefas simples do cotidiano, por exemplo, tomar um banho, levantar da cama, se alimentar corretamente, aí é o momento de pedir ajuda. Então, foi o momento que eu vivi, um mês, eu fiquei 1 semana que eu não queria levantar da cama e eu tinha que trabalhar. E aí, assim, esse processo de ter que trabalhar, como eu falei, eu tinha que ser forte porque eu sou prestadora, eu sou consultora, eu tenho 2 filhos para sustentar. Eu falei, preciso levantar, colocar um sorriso no rosto e trabalhar. E também, Samira, existe muito essa questão do julgamento no luto. Isso é muito importante falar, né? As pessoas julgam muito. Deu 1 semana, todo mundo, meu sentimento. Dali a pouco, ela já está sofrendo muito tempo. Isso deixa o enlutado muito mais aflito, muito mais sensível no processo dele. Eu acho que a dor, ela tem que ser sentida unanimemente. Você tem que aceitar tudo que vem, todos os sentimentos, se acolher, se cuidar, se permitir sentir. Se você mesmo for a pessoa que vai te chicotear por estar sentindo o que está sentindo, o teu processo vai ser muito mais lento. E era o que estava acontecendo comigo. Eu me condenava, eu sempre fui forte, eu tenho que ser forte, eu tenho que mostrar para o mundo que eu sou forte. E eu também, como eu trabalho com espiritualidade há muitos anos, editando livros, eu recebi comentários do tipo, mas você trabalha com espiritualidade, você não sabe que ela está bem, que ela está num lugar melhor? Isso machuca. Claro que a gente tem um nível de espiritualidade, a gente estuda, mas isso não vai anular a dor que você sente com a ausência, né? Você vai, sim, isso vai ser um alicerce para você continuar teus estudos, para ressignificar o teu processo, mas não diga isso a um enlutado. Por mais conhecimento espiritual que a pessoa tenha, a gente nunca vai estar preparado para perder quem a gente ama, né? Não está preparado para perder quem a gente ama, e a dor, eu acho que ela tem uma linha muito tênue com o amor, não é verdade? Eu sempre falo, falar de luto é falar de amor. Quando eu criei o canal, Samira, só complementando, eu tive muitos julgamentos, até de pessoas da minha família, do tipo, mas você vai ficar falando de luto o dia inteiro, Raquel? Você não vai ficar absorvendo essa dor? E sabe o que eu respondi? Não absorvo a dor, eu absorvo histórias de amor. Falar de luto é enaltecer o amor verdadeiro, o amor sublime. Então, eu tenho muito orgulho de ouvir e acolher histórias de amor. E é sobre isso, né? Luto é amor. E quando você vê um número de pessoas que já estão te acompanhando, a gente verifica o quanto de pessoas precisam falar disso, né? Exatamente. Agora, me diz uma coisa. Tem uma frase na tua página que me chamou a atenção, que é: o luto reorganiza a nossa lista de contatos. Esse é mesmo um momento de amigos, parentes que vão e outros que vêm? Exatamente. É uma nova lista que a gente cria? Sem dúvida, eu tenho certeza que muitos enlutados... Esse foi o post mais curtido da página. Ah, foi? Foi, assim, viralizou. Não sei quantas curtidas, mas mais de 3.000 curtidas. Quando eu vi, eu falei, uau, eu não tô sozinha. Porque eu tinha muitos amigos, né? Eu sempre fui uma pessoa rodeada de amigos. E aí, naqueles momentos difíceis, até com relacionamento, eu tinha acabado de perder minha mãe 4 meses depois. A pessoa termina comigo por uma chamada de vídeo. Eu falei, uau! Uau! Então, assim, eu olhei para o universo e falei, gente, eu preciso... Em compensação, conheci pessoas incríveis, me conectei com pessoas que me acolheram, às vezes pessoas que eu nem conhecia e que apareceram para mim naquele momento difícil, que eu tenho muito carinho
E as pessoas sabem quem são, pessoas que eu não conhecia e pessoas que eu conhecia até através da página. Quando eu comecei a criar a página, a gente criou, assim, uma relação de amor. E eu sempre falo, o luto, ele vai reorganizar a nossa lista de contatos. Muitos amigos que você achava que eram amigos vão se afastar. E muitas pessoas incríveis vão aparecer. Agradeça, confia no universo, porque esse movimento é natural. Então, agradeça as pessoas que permaneceram. Acho que isso é muito importante, esse exercício de gratidão para as pessoas que não te abandonaram nos momentos mais difíceis e que te acolheram, né, os teus sentimentos, as tuas emoções. É um ciclo. Acho que todos nós temos aqueles que ficaram bem próximos e aqueles que você não viu mais. Nunca mais. Não é verdade? Tá quase terminando Uau. o programa. Você disse que queria Sim. deixar uma mensagem para o nosso ouvinte, que é a mensagem do dia. Fala o livro. É o livro A Vida Depois da Perda, esse livrinho aqui. Eu leio ele várias vezes em lives ou em vídeos no canal Ressignificando Perdas. Eu acho ele um livro bem simples, Samira, porque ele tem uma reflexão por dia. Então, às vezes a gente acorda naquele dia meio abatido, ai, tô sem vontade. Dá uma lida, sempre tem aquele insight, uma mensagem do coração. Eu gostei demais. E recomendo muito para vocês. O link está na bio do Ressignificando Perdas, para quem tiver interesse, eu recomendo bastante. Então, ela vai deixar essa mensagem do livro como mensagem final do nosso programa. Então, a mensagem, a reflexão é do dia 7 de junho e é de Alice Walker. Não podemos recriar esse mundo. Não podemos nem mesmo recriar verdadeiramente a nós mesmos. Podemos apenas criar um novo modo de nos comportar. Como podemos sair do vale do desalento no qual o luto nos fez mergulhar? É óbvio que não basta ter força de vontade para transformar a tristeza em aceitação da morte em um novo entusiasmo de viver. Podemos até já ter tentado ambas as coisas, mas sabemos bem que não funcionou. Na melhor das hipóteses, conseguimos uma mudança momentânea de sentimento, que não durou quase nada. Há uma linha clássica de pensamento na espiritualidade que diz que a maneira de testar a validade da nossa fé é agir como se ela fosse verdadeira e ver o que acontece. Da mesma forma, podemos começar a agir como se estivéssemos investindo no futuro, como se estivéssemos voltando a fazer o que fazíamos antes e reencontrando a vida que deixamos para trás, nossos amigos, nosso jardim, nossos prazeres, nosso trabalho, para ver o que acontece. Reassuma o fluxo da sua vida para ver o que acontece. Essa é a reflexão de hoje do livro A Vida Depois da Perda. E vamos ver o que acontece. E vamos ver o que acontece. Né? A vida é feita de ciclos, é um novo ciclo e a gente vê o que acontece. É só não desistir. É só não desistir. Né? E eu sempre falo, unidos pelo amor para ressignificar toda a dor. Olá, que mensagem linda. Quem quiser acompanhar o teu canal, quem quiser acompanhar o teu trabalho, qual que é o caminho? É o Instagram, @ressignificandoperdas. Estamos lá, já estamos mais de 20 mil pessoas e eu sempre falo que é uma egrégora de acolhimento, de amor. Então, vai ser muito bem-vindo lá na página. Com certeza vai ser acolhido. Ressignificando Perdas, ou então Raquel A7. Lá vocês vão encontrar a Raquel de todas as formas e poder compartilhar também com ela as suas histórias e montar essa rede de apoio, né? Eu sempre falo que rede de apoio é importante para todos os níveis e todas as pessoas. Exatamente, sem dúvida. Obrigada, Raquel. Eu que agradeço, que delícia. Samira. Ai, que adorei estar aqui com vocês, ouvintes Muito da Rádio bom. Vibe Mundial. Samira, que luz. Obrigada por trazer esse assunto que é tão importante, né, para todo o público em geral. Falar de luto é falar de amor. E vamos falar, né? Porque senão a gente fica anestesiado e não fala disso jamais. Sem dúvida. Obrigada, viu, Raquel? Eu que agradeço. Sucesso pra você. Lança esse livro e volta aqui. Com Mundial, certeza. e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.